E aí pessoal, beleza? Vamos para a terceira etapa, simulado do DEPEN, 300 questões comentadas, terceira parte. Agora serão mais 100 questões. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque o vídeo quando ficar 1 hora e 40, demora umas 7 horas para subir ao YouTube, então é muito demorado. Mas vamos lá. Força, guerreiro, força guerreira, que vai dar tudo certo. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Lembrando que é o simulado mais voltado para o direito, incluindo leis, decretos, portarias, o que é mais importante. E eu dei preferência para os decretos, leis, portarias que são mais difíceis de se conseguir questões comentadas. Por exemplo, direito constitucional ou administrativo, acho que devem ter só 3 questões. Então eu dei prioridade para os que a maior dificuldade é encontrar questões. Vamos lá. Para quem não sabe, a questão é elaborada por mim. Sempre que eu ler a questão, você pode dar pausa no vídeo para ler e reler quantas vezes for preciso. Imagine que você esteja na prova do CESP e que uma errada anula uma certa. É interessante também você colocar no papel as que você deixaria em branco, as que você errou, para você ter uma base e procurar otimizar a parte que esteja tendo a maior dificuldade. Então vamos lá, sem mais delongas. Conforme o decreto 9.759 de 2019, julgue o item seguinte. Os colegiados que abranjam mais de um órgão, entidades vinculadas a órgãos distintos, ou entidade e órgão ao qual a entidade se vincula, serão criados por decreto. Vamos para a resposta errada. Os colegiados que abranjam mais de um órgão, entidades vinculadas a órgãos distintos, ou entidade e órgão ao qual a entidade não se vincula. Como é que está lá? Se vincula. Errado. Eu esqueci, eu vou evitar de ficar voltando, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Serão criados por decreto. Aí o recado de sempre, quando for estudar lei seca, regimento, etc., lembre-se de grifar, dar uma ênfase boa para as palavras-chave, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. As convocações para reuniões de colegiados especificarão o horário de início e o horário limite de término da reunião. Vamos para a resposta. Correto. As convocações para reuniões de colegiados especificaram o horário de início e o horário limite de término da reunião. Correto. As convocações para reuniões de colegiados especificarão o horário de início e o horário limite de término da reunião. Na hipótese de a duração máxima da reunião ser superior a 2 horas, será especificado um período máximo de 2 horas, no qual poderão ocorrer as votações. Vamos para a resposta. Correto. As convocações para reuniões de colegiados especificaram o horário de início e o horário limite de término da reunião. Na hipótese de a duração máxima da reunião ser superior a 2 horas, será especificado um período máximo de 2 horas, no qual poderão ocorrer as votações. Então, para memorizar aqui no contexto, 2 horas, 2 horas. Duração máxima também, período máximo. Os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional encaminharão a relação dos colegiados que presidam, coordenem ou de que participem a Casa Civil da Presidência da República até 28 de maio de 2019. Correto. Os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional encaminharão a relação dos colegiados que presidam, coordenem ou de que participem a Casa Civil da Presidência da República. Então, os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional encaminharão a relação dos colegiados que presidam, coordenam
ou de que participem a Casa Civil da Presidência da República, tal, a relação referente às entidades vinculadas serão encaminhadas por meio do órgão ao qual se vinculam. Vamos para a resposta. Correto. A relação referente às entidades vinculadas serão encaminhadas por meio do órgão ao qual se vinculam. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, Direta, Autárquica e Fundacional encaminharão a relação dos colegiados que presidam, coordenem ou de que participe a Casa Civil da Presidência da República. A relação de colegiados que o órgão ou a entidade da Administração Pública Federal presida, coordene ou participe será divulgada no sítio eletrônico do órgão ou da entidade até 30 de agosto de 2019. Vamos para a resposta. Correto. A relação de colegiados que o órgão ou a entidade da Administração Pública Federal Direta presida, coordene ou participe será divulgada no sítio eletrônico do órgão ou da entidade até 30 de agosto de 2019. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional encaminharão a relação dos colegiados que presidam, coordenem ou de que participe a Casa Civil da Presidência da República. O disposto nesse contexto não se aplica a colegiados cujos membros sejam agentes públicos do mesmo órgão ou entidade. Vamos para a resposta. Correto. O disposto neste artigo não se aplica a colegiados cujos membros sejam agentes públicos do mesmo órgão ou entidade. Cada ente federativo indicará um gestor titular e um suplente para atuar em cada uma das seguintes áreas, a saber, estatística e análise, inteligência e tecnologia da informação. Vamos para a resposta. Correto. Cada ente federativo indicará um gestor titular e um suplente para atuar em cada área das seguintes áreas: estatística e análise, inteligência, tecnologia da informação. Aqui agora o decreto 9489. Caberá aos gestores dos entes federativos, sem prejuízo de outras competências conferidas pelo Conselho Gestor, a saber, repassar dados e informações sobre as suas áreas de atuação, sempre que solicitado pelo Conselho Gestor. Vamos para a resposta. Correto. Cada ente federativo indicará um gestor titular e um suplente para atuar em cada uma das seguintes áreas. Aí, parágrafo único. Caberá aos gestores dos entes federativos, sem prejuízo de outras competências conferidas pelo Conselho Gestor, repassar dados e informações sobre suas áreas de atuação, sempre que solicitado pelo Conselho Gestor. Aqui, como costumo informar também, você pode questionar o fato de que esta questão esteja incompleta. Ela não informou apenas somente, mas sim de forma genérica. Caberá aos gestores repassar dados, informações, tal. Sim, o SESP costuma elaborar questões dessa forma. Fique atento, ou seja, não foi informado que caberá aos gestores apenas somente repassar dados e informações sobre as suas áreas de atuação, ou seja, é uma pergunta genérica, é no estilo SESP. Outras bancas podem considerar como errada, mas estamos aqui voltado para o DPEM, então é estilo SESP, fique atento a isso. Caberá ao gestor dos entes federativos, sem prejuízo de outras competências conferidas pelo Conselho Gestor, a saber, acompanhar a qualidade e a frequência do fornecimento e da atualização de dados e informações do sistema. Deixa eu acompanhar aqui para vocês. Acompanhar a qualidade e a frequência do fornecimento e da atualização de dados e informações do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, e comunicar ao ente federativo correspondente a respeito do fornecimento de dados e informações facultativos. Vamos para a resposta. Errado. Então, que sempre é bom você reler para ir memorizando. Caberá aos gestores dos entes federativos, sem prejuízo de outras competências conferidas pelo Conselho de Gestor, acompanhar a qualidade e a frequência do fornecimento e
da atualização de dados e informações do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e drogas, de comunicar ao ente federativo correspondente a respeito de fornecimento de dados e informações obrigatórios. Cuidado. Facultativo é uma coisa, obrigatório é outra. Então a questão está errada. Caberá aos gestores dos entes federativos, sem prejuízo de outras competências conferidas pelo Conselho Gestor, a saber, auxiliar na execução das atividades de coleta, tratamento, fornecimento e atualização de dados e de informações de cada área de atuação. Vamos para a resposta. Correto. Caberá aos gestores dos entes federativos, sem prejuízo de outras competências conferidas pelo Conselho Gestor, auxiliar na execução das atividades de coleta, tratamento, fornecimento e atualização de dados e de informações de cada área de atuação. Caberá aos gestores dos entes federativos, sem prejuízo de outras competências conferidas pelo Conselho Gestor, a saber, gerir as rotinas e as atividades referentes ao Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. Vamos para a resposta. Correto. Caberá aos gestores dos entes federativos, sem prejuízo de outras competências conferidas pelo Conselho Gestor, gerir as rotinas e as atividades referentes ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. O Conselho Gestor poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos ou privados, para participar de suas reuniões com direito a voto. Vamos para a resposta. Errado. O Conselho Gestor poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades públicos ou privados para participar de suas reuniões sem direito a voto. Cuidado. É sem direito a voto. Então, quando for estudar a lei seca, lembre-se de grifar, dar uma ênfase boa para palavras-chave, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. Então, deixa eu abaixar aqui o volume. Vamos para a próxima questão. Conforme o Decreto 9489, fica instituído o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, com o objetivo de elaborar, implementar, apoiar, monitorar e avaliar os projetos de programas e atenção psicossocial de saúde no trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social e de promover a integração sistêmica das unidades de saúde e dos órgãos de que compõem o SUSP. Vamos para a resposta. Correto. Fica instituído o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, com o objetivo de elaborar, implementar, apoiar, monitorar e avaliar os projetos de programas de atenção psicossocial de saúde no trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social e de promover a integração sistêmica das unidades de saúde dos programas que compõem o SUSP. Então, vamos para a próxima questão. Eu tinha baixado o volume porque estava passando um carro com propaganda, então se desse poderia dar problema de direito autoral aqui. Então baixei aqui, acho que não saiu no vídeo não. A propaganda da pessoa fazendo a venda. Conforme o decreto é o mesmo. O CNSP se reunirá em caráter ordinário, mensalmente e em caráter extraordinário, sempre que convocado por seu presidente. Vamos para a resposta. Errado. O CNSP se reunirá em caráter ordinário semestralmente. Muito cuidado. Sempre que na lei tiver mensalmente, semanalmente, semestralmente, anualmente, pode grifar que a banca gosta muito de utilizar para levar o candidato ao erro. Em caráter extraordinário, sempre que convocado pelo seu presidente.
Cuidado, quando houver prazo ou situação que indique semana, mês, ano, o ideal é grifar, pois os bancos costumam fazer alterações para levar o candidato ao erro. Por exemplo, direito penal, por exemplo, processo penal, prazo de 30 dias, 15 dias, 10 dias. Isso daí você pode anotar que a banca, grifar que a banca costuma alterar. E também, 30 dias a contar de tal situação, 15 dias a contar de tal data. Essa outra parte, a contar de tal situação, também a banca altera muito, então fique atento a esses pontos. O CNSP se reunirá em caráter ordinário semestralmente e em caráter extraordinário sempre que convocado pelo seu presidente. O CNSP poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades públicas ou privadas para participar de suas reuniões com direito a voto. Vamos para a resposta. Errado. O CNSP poderá convidar representantes de outros órgãos, entidades públicas ou privadas para participar de suas reuniões sem direito a voto. Então você tem caído nas pegadinhas novamente. Faz parte. Aqui é um treinamento para você estar preparado para a prova do CESP. Muito cuidado com as pegadinhas, lembrando que essas questões são estilo CESP. Tem que estar concentrado. Às vezes a pessoa sabe a questão, só que, não sei, às vezes vai muito afoito, ou então desconcentrado, ou então está pensando em outra coisa ao mesmo tempo. Tem que procurar manter o foco, concentração, para que não perca questão boba na prova. Então vamos lá, faz parte. A estrutura administrativa do Conselho do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas é composta por uma Secretaria Executiva, 3 câmaras técnicas e gestores dos entes federativos. Vamos para a resposta. Correto. A estrutura administrativa do Conselho do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas é composta por 1. Secretaria Executiva, 3. Câmaras técnicas, gestores dos entes federativos. Então, como você pode ver, eu utilizo cores de forma estratégica e grifo também para ajudar na compreensão. Você bater o olho e ter uma maior facilidade de compreender o contexto e memorizar as palavras mais importantes. E se desejar me seguir no Instagram, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem muitos vídeos ainda para serem feitos, materiais para serem produzidos. Logo, logo eu vou voltar a criar questões na área de direito constitucional, administrativo, mais genérico também, ser mais útil para mais pessoas. Vamos lá. Agora é o mesmo decreto. A Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social será implementada por estratégias que garantam integração, coordenação e cooperação federativa e interoperabilidade, liderança situacional, modernização da gestão das instituições de segurança pública, valorização e proteção dos profissionais, complementariedade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, excelência técnica, avaliação continuada dos resultados e garantia da regularidade orçamentária para execução de planos e programas de segurança pública. Vamos para a resposta. Correto. A Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social será implementada por estratégias que garantam integração, coordenação e cooperação federativa, interoperabilidade e liderança situacional, modernização da gestão das instituições de segurança pública, valorização e proteção dos profissionais, complementariedade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, excelência técnica, avaliação continuada dos resultados e garantia da regularidade orçamentária para execução de planos e programas de segurança pública. Configura meios e instrumentos essenciais da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, a saber, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que compreenderá o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, o Sistema Nacional de Informações, Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. Vamos para a resposta. Correto.
Configura meios e instrumentos essenciais da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que compreenderá o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, Sistema Nacional de Informação e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. Aqui é o mesmo contexto, então vamos lá. É o que eu havia informado antes. Configura meios e instrumentos essenciais da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, saber atuação integrada dos mecanismos formados pelos órgãos estaduais de prevenção e controle de atos ilícitos contra a administração pública e referentes à ocultação ou à dissimulação de bens, direitos e valores. Vamos para a resposta. Correta ou errada? Configura meios e instrumentos essenciais da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Atuação e integração dos mecanismos formados pelos órgãos federais, federais, de prevenção e controle de atos ilícitos contra a administração pública, frente à ocultação ou à dissimulação de bens, direitos e valores. Então, é isso aí. A questão está errada. Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborar o PNSP, que deverá incluir o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, além de estabelecer suas estratégias, metas, suas ações, seus indicadores direcionados ao cumprimento dos objetivos e das finalidades estabelecidas no artigo 6º e artigo 22 da Lei 3.675 de 2018. Vamos para a resposta. Correta. Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborar o PNSP, que deverá incluir o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, além de estabelecer suas estratégias, suas metas, suas ações e seus indicadores direcionados ao cumprimento dos objetivos e das finalidades estabelecidas no artigo 6º e artigo 22 da Lei 3.675 de 2018. Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborar o PNSP, que deverá incluir o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, além de estabelecer suas estratégias, suas metas, suas ações e seus indicadores direcionados ao cumprimento dos objetivos e das finalidades estabelecidos no artigo 6º e 22 dessa lei. A elaboração do PNSP deverá observar as diretrizes estabelecidas no artigo 24 da Lei 3.675 de 2018. Vamos para a resposta. Correto. Caberá a elaboração do PNSP deverá observar as diretrizes estabelecidas no artigo tal. Poderá, facultativo, opcional. Deverá, ônus, obrigação. É só uma ressalva aqui para a prova. Que a banca pode colocar, por exemplo, poderá facultativo. No caso aqui, deverá. Então, será correta a questão, só por precaução mesmo, a informação mesmo. Só para acelerar, eu não vou ler essa parte aqui não. É para diminuir a duração do vídeo. O PNSP terá a duração de 5 anos, contado da data de sua publicação, e deverá ser estruturado em ciclos de implementação de 2 anos. Vamos para a resposta. Eu não vou ler, mas é interessante você ler, porque você lendo, relendo, vai memorizar com maior facilidade o contexto. Vamos lá. Então, aqui você pode reler. Aí já ir grifando e tal. O PNSP terá duração de 10 anos. E aqui está o quê? Terá duração de 5 anos. É o que eu falei. Tipo, quando tiver prazo, você pode ficar esperto que a banca pode alterar. Outro ponto que a banca pode alterar, da data de sua publicação. Ela poderia colocar qualquer outra coisa aqui, menos publicação. Então, essa parte aqui, a banca também costuma alterar muito. A contar da data de
a contar de tal situação, então fique muito atento. Deve ser estruturado em ciclos implementados de 2 anos. Então, isso aí. Vamos lá. Sem prejuízo do pressuposto de que as ações de prevenção à criminalidade devem ser consideradas prioritárias na elaboração do PNSP, segundo o ciclo do PNSP editado após a data de entrada em vigor deste decreto, deverá priorizar ações destinadas a viabilizar a coleta, análise, atualização, sistematização, interoperabilidade de sistemas, a integração e interpretação de dados. Vamos para a resposta. Sem prejuízo do pressuposto de que as ações de prevenção à criminalidade devem ser consideradas prioritárias na elaboração do PNSP, o primeiro ciclo. Só dar uma olhadinha como é que foi posto. Segundo ciclo. Então, abrir essa exceção e dar uma olhada. Então tem que ter muito cuidado, memorizar as palavras que sejam mais importantes. Após a data de entrada em vigor deste decreto. Então, após a data de, a banca também pode alterar. Deverá priorizar as ações destinadas a viabilizar a coleta, análise, atualização, sistematização, interoperabilidade de sistema, a integração, sistemas, a integração, a interpretação de dados. Então, a questão está errada. O PNSP será estabelecido após processo de consulta pública efetuado por meio eletrônico, observado o disposto no capítulo 6 do Decreto 9.191 de 2017. Vamos para a resposta. O PNSP será estabelecido após o processo de consulta pública efetuado como? Por meio eletrônico. Então, correto. O CNSP, órgão colegiado interino, integrante estratégico do SUSP, tem competência consultiva, sugestiva de acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social, respeitadas as instâncias decisórias e as normas de organização da administração pública. Vamos para a resposta errada. Órgão colegiado permanente e não interino. Permanente, vindouro, vitalício. Interino, provisório. Então, cuidado com as palavras. Integrante estratégico do SUSP tem competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social, respeitar as instâncias decisórias e as normas de organização da administração pública. O CNSP poderá criar até 10 câmeras técnicas com exercício simultâneo. Vamos para a resposta. Correto. O CNSP poderá criar até 10 câmeras técnicas com exercício simultâneo. É vedada a concessão de fiança à pessoa plenamente capaz que cometer homicídio simples por ser considerado crime hediondo e a pena a ser aplicada nesse caso será cumprida no regime inicialmente fechado. Julgue os itens a seguir acerca de crimes contra a administração pública, crimes hediondos e crimes contra a pessoa. Vamos para a resposta. Errado. São crimes hediondos. O homicídio é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que cometido por uma só pessoa e o qualificado conforme tal. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no decreto-lei e tal, consumados ou tentados. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente e o qualificado. Então, a alteração de 2009 foi apenas acrescentada. Ah, tá. Isso aqui é a alteração de 2009, que é algo irrelevante. Aqui está o que? Homicídio simples. A lei sobre o decreto, os crimes hediondos, é pequena, é muito importante que leia o artigo 1º todo. E a lei toda. Vamos lá. A Lei 8.072
de 1990 dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal e determina outras providências a respeito dos crimes hediondos. Assinale a alternativa correta. A pena imposta pelo cometimento de crime hediondo deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado ou semiaberto, mediante decisão fundamentada do juiz. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentado ou consumado, também é considerado crime hediondo. Contudo, o de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e fiança, porém são suscetíveis de indulto. A epidemia com resultado de morte, artigo 267, parágrafo 1º do Código Penal, é considerada crime hediondo. Em caso de sentença condenatória de crime hediondo, um réu não poderá recorrer em liberdade. E aí, qual a alternativa correta? Vamos para a resposta. É a D. Qual é a D? A epidemia com resultado de morte é considerada crime hediondo. São considerados crimes hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no decreto tal, consumados ou tentados. Epidemia com resultado de morte. É imprescindível que vocês saibam o artigo 1º todo. É um rol taxativo, então você precisa memorizar quais são considerados crimes hediondos. Aqui tem um complemento. A primeira está errada, segundo o STF, é inconstitucional porque viola o princípio da individualização da pena. Artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Errado. Não, vamos lá. Vai ficar um pouco mais longo, mas é melhor fazer direitinho. A pena imposta pelo cometimento de crime hediondo deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado ou semiaberto mediante decisão fundamentada do juiz. Está errado, porque segundo o STF é inconstitucional porque viola o princípio da individualização da pena, segundo o artigo 5º, inciso 46. B. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentado ou consumado, também é considerado crime hediondo, contudo, o de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não. Errado. Conforme artigo 1º, parágrafo 1, inciso 2 da Lei 8.72, considera-se também hediondos, tentados ou consumados. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto tal. Então é de posse ou de porte ilegal. Os crimes hediondos são suscetíveis de anistia, graça e fiança, porém são suscetíveis de indulto. C. Vejamos o que diz o artigo 2º, inciso 1 da supracitada lei, a saber, os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins e o terrorismo são o que? Insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança. Então está errada a questão. Agora em caso de sentença condenatória de crime hediondo, o réu não poderá recorrer em liberdade. O STF declarou essa questão inconstitucional. Então, é isso aí. Conforme a legislação pertinente, considera-se crime hediondo o favorecimento da exploração sexual de pessoas adultas, o estupro de vulnerável tentado, a lesão corporal dolosa de natureza grave, o sequestro, extorsão simples. Vamos para a resposta. Correta é a B. Estupro vulnerável tentado. Vamos lá. Artigo 1º, inciso 6. São considerados hediondos os seguintes crimes. Todos tipificados, consumados ou tentados, estupro de vulnerável. Conforme considera-se hediondo, estupro de vulnerável, tentado. Veja que como eu falei mais para o início, que o Cécio não colocou, por exemplo, apenas tentado, somente tentado. Ele colocou de forma genérica. Então, tentado é considerado subvulnerável tentado? Sim. Ele formou apenas ou somente tentado? Não. Crimes hediondos? Então, aqui, por isso que eu gosto de elaborar as questões
naipe aqui, para já a pessoa pegar as manhas do CESP. Agora, aqui está favorecimento da exploração sexual de pessoas adultas. No. Vamos lá, o artigo 1º, tal. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de quê? De quem? De criança, adolescente ou vulnerável. Você precisa memorizar esses 3 aqui. Fique muito atento. Lesão corporal dolosa de natureza grave. C. Lesão corporal dolosa de natureza o quê? Gravíssima. Cuidado. Grife as palavras mais importantes. Lesão corporal seguida de morte. Quando praticados contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Carta Magna, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função e em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, conseguindo até o 3º grau, em razão dessa situação. Então, cuidado. E D. Extorsão simples. Sequestro. Errado. Sequestro diz respeito a privar alguém de sua liberdade individual. Com isso, ao impedimento da liberdade de ir e vir. Já a extorsão mediante sequestro, por exemplo, está previsto na Lei de Crimes Hediondos. Este crime é contra o patrimônio, no qual se exige da pessoa a entrega de dinheiro, por exemplo, em troca da liberdade. Assim, vejamos o que diz o artigo 1º, inciso 4 da supracitada lei. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados, tal, consumados ou tentados. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Então, é isso. Vamos ver a questão extorsão simples. Eu falei do sequestro, agora extorsão simples. Errado. Extorsão qualificada. Não é qualquer extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Então, extorsão mediante sequestro. Então, vamos para a próxima. Giasso. Acho que eu vou acabar repetindo essa questão na última questão, mas vamos lá. Giasso, com 21 anos de idade, e Gilson, com 16 anos de idade, foram presos em flagrante pela prática de crime. Após regular tramitação de processo nos juízos competentes, Giasso foi condenado pela prática de extorsão mediante sequestro e Gilson por cometimento de infração análoga a esse crime. Com relação à situação hipotética, julgo o próximo item. Conforme o entendimento dos tribunais superiores, tendo sido condenado pela prática de crime hediondo, Giasso deverá ser submetido a exame criminológico para ter direito à progressão de regime. Vamos para a resposta. Errado. Conforme o entendimento dos tribunais superiores, no caso de condenação de crimes hediondos, Giasso poderá, lá está, deverá. Giasso deverá, ou seja, é obrigada, há um ônus, poderá, facultativo, de forma fundamentada, para ter direito à progressão tal de regime ser submetido a exame criminológico. Há 2 súmulas importantes que tratam sobre o assunto em tela, a saber, súmula vinculante 26 do STF e súmula 439 do STJ. Súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo, ou seja, facultativo, lá, determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Súmula 439 da STJ. Admite-se, ou seja, é facultativo, o exame criminológico para as peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Cuidado, pode igual facultativo, deve igual um ônus, uma obrigação. São considerados crimes hediondos: estupro e epidemia com estado de morte, sequestro e cárcere privado, roubo e estupro de vulnerável, extorsão qualificada pela morte e ameaça, homicídio simples e corrupção ativa. Qual dessas? Vamos para a resposta. Alternativa A, estupro
e epidemia com resultado morte. No que tange a questão C, mesmo com, vamos ver o que diz a questão C, roubo e estupro de vulnerável. Roubo, tá. Mesmo com algumas mudanças que ocorreram na Lei 872 de 1990, através da Lei 13964 de 2019, pacote anticrime, continua errada. Ela está errada porque está de forma genérica na questão, ou seja, qualquer tipo de roubo. Ante o exposto, para que o roubo seja tipificado como hediondo, ele tem que se enquadrar em uma das condições das 3 alíneas do inciso 2, artigo 1º, crimes hediondos. São considerados hediondos os seguintes crimes todos, tipificados, consumados ou tentados. Acho que aqui também é completo, depois vou ver. Roubo. Roubo não é qualquer roubo. Aqui está de forma genérica. Então, por isso está errado. Qual? Qual tipo de roubo? Circunstanciado ou hediondos. Que tipo de roubo? Já como circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. São hediondos. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. São considerados crimes hediondos. Roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Assim infere-se, ou seja, conclui-se que a questão não está desatualizada, pois a única alternativa correta é a letra A. Então, vamos lá. Em cada letra que se segue é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação a crime de tortura, crime hediondo, crime previdenciário e crime contra o idoso. Paula, proprietária de uma casa de prostituição, induziu e passou a explorar sexualmente 2 garotas de 15 anos de idade. Nessa situação, o crime praticado por Paula é hediondo e, por isso, insuscetível de anistia, graça e indulto. Vamos para a resposta. Correto. Está conforme o artigo 1º, inciso 8, combinado com o artigo 2º, inciso 1 da lei, retrocitada a lei. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados, tentados, consumados ou tentados. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente, que é o que está lá, ou de vulnerável. Aí para complementar, tá aqui. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de drogas e entorpecentes, drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança. Para complementar a informação, vamos ver o que diz o artigo 208b do Código Penal, que trata sobre favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Incorre nas mesmas penas quem pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso contra alguém menor de 18 e maior de 14 anos, na situação descrita no caput deste artigo. O proprietário, gerente ou o responsável pelo local em que se verifica as práticas referidas no caput deste artigo. As mesmas penas. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação à cassação da licença de localização e funcionamento do estabelecimento. Então, aqui a informação pode ser muito importante para a prova. Julgue o item seguinte, relativos aos tipos penais dispostos no Código Penal e nas leis penais extravagantes. O ordenamento jurídico nacional adotou o critério legal para a tipificação dos crimes hediondos, sendo vedado ao juiz, em caso concreto, fixar a hediondez de um delito ou excluí-la em razão de sua gravidade ou forma de execução. Vamos para a resposta. Correto. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados, tal. Aqui ficou faltando o gabarito, foi pulado. Ah não, tá certo. Tá certo. É porque tem muito tempo que eu não vejo essa questão.
O ordenamento adotou o critério legal em relação aos crimes hediondos, ou seja, aqui o critério legal no caso aqui é a própria Lei 8.072. Então, o juiz não pode considerar hediondo ou não pela própria convicção. Então, ele tem que se basear na lei, no caso, a 8.072. Então, é nesse contexto que está aqui o artigo 1º. Você que estava incompleto, mas é isso. É para informar que é o meu legal, critério legal, e não por dedução. Vamos lá. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz, devido à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves. A partir dessa situação hipotética, julgo o item a seguir. Se, após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracteriza homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como crime hediondo. Vamos para a resposta. Correto. Pois o homicídio simples 121 será considerado crime hediondo se estiver conforme o artigo 1º, inciso 1. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente e qualificado. O disposto citação em tela não condiz com o que informa o inciso 1 da supracitada lei. Esse comentário aqui foi de outro comentário, então desconsidere isso daqui. Então, aqui está informando que não será classificado como crime hediondo o homicídio simples, doloso. Porque para ser considerado crime hediondo, o homicídio ele tem que se qualificar aqui, ó, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que, ou seja, mesmo que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Então, o homicídio simples em si ele não configura como crime hediondo. Essa parte que eu vou apagar do material é porque eu copiei e colo, aí eu esqueci de apagar isso daqui. 234 lá. Em relação à legislação penal extravagante aos crimes definidos na parte especial do Código Penal, digo os itens a seguir. De acordo com a Lei 8.072, são crimes hediondos, entre outros, o latrocínio, extorsão mediante sequestro, a tortura, o tráfico ilícito de drogas e o estupro. Vamos para a resposta. Errado. Cabe salientar que a tortura e o tráfico ilícito de drogas não são considerados crimes hediondos, mas sim equiparados a hediondos. Os crimes hediondos são rol taxativo e estão no artigo 1º da retrocitada lei. Não podemos esquecer que os crimes hediondos são rol taxativo, cuidado. Por isso tem que memorizar o artigo 1º. Em relação aos crimes contra a fé e a administração públicas e de abuso de autoridade, julgos itens subsequentes. Recentemente ocorreu a inclusão do crime de corrupção ativa no rol dos delitos hediondos, fato que, entre outros efeitos, tornou esse crime inafiançável e determinou que o início do cumprimento da pena ocorra em regime fechado. Vamos para a resposta. Errado. Os crimes considerados... eu coloquei aqui, na época. Infelizmente a questão está errada. Os crimes considerados hediondos são baseados no rol taxativo. É o sonho de todo brasileiro que corrupção ativa seja considerada como crime hediondo. Muito, muito difícil disso acontecer, imagina. Jeromel é delegado de polícia civil do estado de JJ e recebe da polícia repressiva 2 indivíduos acusados por crime considerado hediondo, os quais recolhe para as instalações carcerárias. Posteriormente, recebe requerimento de advogado constituído para relaxar a prisão dos acusados. Nos termos da Lei 8.072 de 1990, não é possível arbitrar
para os crimes nela tipificados: caução, seguro, fiança, garantia. Não é possível. Vamos para a resposta. Alternativa C. Fiança. Artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Combinado com o artigo 2º, inciso 2. A lei considerará crimes inofensáveis suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Agora vejamos o que diz o artigo 2º, inciso 2 da suprastada lei. Os crimes hediondos, a prática de tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins e terrorismo são insuscetíveis de fiança, anistia, graça, indulto. Então, não é possível no caso aqui a fiança. Questão C. Conforme disposto no artigo 2º, parágrafo 4º da suprastada lei, o número de dias prorrogável pelo mesmo período em caso de extrema e comprovada necessidade da prisão temporária do indivíduo que comete crime hediondo é de 5, 10, 15 ou 30. Vamos para a resposta. D. 30. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de drogas, entorpecentes, drogas afins e o terrorismo são suscetíveis à prisão temporária, sobre o qual dispõe a Lei 7.960 de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá prazo de 30 dias prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, a letra D. Então, é o que eu costumo dizer, as bancas costumam cobrar muito sobre o prazo, assim de uma atenção, uma ênfase especial para este pormenor, esse detalhe. Isto é, grife os prazos, utilize marca-texto neles e tal, etc. Assim, aqui foi um outro material que eu fiz. Já que está aqui, vamos lá. Aí antes de começar as questões, eu tinha posto aqui o rol taxativo. Então vamos ler, né? São considerados crimes hediondos os seguintes crimes, todos tipificados, tal, consumados ou tentados. Você precisa memorizar isso daqui, porque é rol taxativo e a banca cobra muito. Ó. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que mesmo que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Lesão corporal dolosa, de natureza que grave, gravíssima, e lesão corporal seguida de morte. Quando praticados contra a autoridade ou agente descrito, tal. Artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrando o Sistema Nacional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até o 3º grau, em razão dessa condição. Roubo. Quais os tipos de roubo são considerados hediondos? Circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, qualificado pelo resultado lesão corporal que grave ou morte. E foi incluído aqui no final de dezembro, as 3 alíneas, então foi atualizado no final de dezembro. E muitos vão para a prova com esse material desatualizado, você pode ter certeza disso. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Extorsão, aqui também, ó, mediante sequestro e na forma qualificada. Estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual,
que você precisa memorizar: criança, ou adolescente, ou vulnerável. Furto qualificado não é qualquer furto, pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum, também alterado aqui recentemente. Vamos lá. No que se refere aos delitos previstos na parte especial do Código Penal, julgue os itens de 70 a 74. Considera-se crime hediondo o homicídio culposo na condução de veículo automotor quando comprovada a embriaguez do condutor. Vamos para a resposta. Errado. Ante o exposto, faz-se necessário memorizar quais são os crimes considerados hediondos nos slides anteriores e tal. Então, eu coloquei lá, depois volta um pouco o vídeo e veja novamente para você memorizar. Lá tem os tipos de homicídios. Eu vou agilizar aqui porque já vai dar 1 hora aqui de vídeo e acho que a gente não está nem na metade ainda. Em relação à legislação penal extravagante e aos crimes definidos na parte especial do Código Penal, julgo os itens a seguir. De acordo com a Lei 8.072, tal, são crimes hediondos, entre outros, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, a tortura, o tráfico ilícito de drogas e o estupro. Errado. Tortura, tráfico ilícito de drogas são equiparados a crimes hediondos, sendo que esses três estão contidos no artigo 2º da lei tal. Os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins do terrorismo são suscetíveis tal. Então, aqui no caso, equiparado, não faz parte do rol taxativo. Lembre-se, os crimes hediondos são um rol taxativo que está no artigo 1º da supracitada lei. A segue do direito penal, do direito processual penal, julga os itens seguintes. O tráfico internacional de entorpecentes, por ser um crime inafiançável, é considerado um crime hediondo. Vamos para a resposta. Errado. Não diz respeito ao rol taxativo. Antes exposto, faz necessário tal, a mesma situação. Inclusive eu deixei em vermelho porque são questões parecidas. Então está errada a questão. Considerando por hipótese que, devido ao fato de estar sendo investigado pela prática de latrocínio, José tenha contratado um advogado para acompanhar as investigações, julgue os itens a seguir. Se surgirem indícios contra José, ele deverá ser indiciado e identificado pelo processo datiloscópico, pois, na hipótese em apreço, o referido crime é hediondo, fato que torna obrigatória a identificação criminal. Teve uma questão parecida com essa. Vamos lá para a resposta. Errado. Há duas súmulas importantes, tal, que foi comentado anteriormente. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo, ou seja, é facultativo e não obrigatório, determinar para tal fim de forma fundamentada a realização do exame criminológico. Agora, suma. Admite-se, ou seja, facultativo, o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. No que diz respeito aos crimes hediondos, julga os itens seguintes. Constitui crime hediondo a adulteração de produto destinado para fins terapêuticos ou medicinais. Vamos para a resposta. Correto. Crimes hediondos, consumados ou tentados. Falsificação, corrupção, o quê? Adulteração ou alteração do produto destinado ao quê? Fins terapêuticos ou medicinais. Então, correto. Analise o enunciado da questão abaixo e assinale, certo ou errado. A conduta do agente que expõe à venda e tem em depósito para vender produto destinados a fins terapêuticos falsificado ou alterado, na condição de ausência das características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização ou com redução do seu valor terapêutico ou de sua atividade, é considerado crime de natureza hedionda, nos termos da Lei 8.072. Então, eu coloquei as questões parecidas, próximas uma da outra, de propósito, já para pegar o jeito.
de como é cobrado. Vamos lá. Correto. Crimes hediondos, consumados ou tentados. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou comerciais. Então, próximo. No que concerne aos aspectos processuais das leis penais extravagantes e às inovações legais havidas no sistema processual penal, julgo o item a seguir. A prisão temporária para crimes hediondos e equiparados, em função da gravidade objetiva dessas infrações penais, é de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Bebo um pouco de água aqui, né? Vamos lá para a resposta. Correto. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito, entorpecendo drogas, afim, terrorismo, são suscetíveis, tal. A prisão temporária no qual dispõe, tal, nos termos previstos, terá prazo de 30 dias, prorrogável, de igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Outra questão nesse sentido. O que diz respeito aos crimes hediondos, julgo os itens seguintes. Os crimes hediondos, embora inafiançáveis e insuscetíveis de graça e indulto, podem ser anistiados. Vamos para a resposta. Errado. Não podem. Os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico ilícito, drogas, de entorpecentes, drogas afins e o terrorismo são que insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Conforme a portaria tal 65 de 2019, julgo o seguinte. No uso de suas atribuições legais, o Ministro de Estado da Segurança e da Justiça e Segurança Pública resolve autorizar a formação de força-tarefa de intervenção penitenciária no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional em apoio aos governos de estados em caráter episódico e planejado, tendo em vista a situação carcerária dos Estados Federados para situações extraordinárias de grave crise no sistema penitenciário e para treinamento e sobreaviso. Vamos para a resposta. Correto. Aqui está o preâmbulo, autorizar a formação de força-tarefa para intervenção penitenciária no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional em apoio aos governos de estados em cárcere episódico e planejado, tendo em vista a situação carcerária dos Estados Federados para situações extraordinárias de grave crise no sistema penitenciário e para treinamento e sobreaviso. Então, a FTIP será composta por agentes federais de execução penal, agentes penitenciários estaduais, do DF e dos municípios na forma dos acordos ou convênios de cooperação federativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública celebrados com os estados e com o DF. Vamos para a resposta. Errado. A FTIP será composta por agentes federais de execução penal, agentes penitenciários estaduais e do DF. Não tem nada de dos municípios. Cuidado. Conforme os acordos ou convênios de cooperação federativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública celebrados com os estados e com o DF. Compete a portaria tal. Compete a FTIP saber as atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. Vamos para a resposta. Correto. Compete a FTIP as atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. Conforme a portaria 65, compete a FTIP a saber as atividades de inteligência e segurança pública que tenham relação com o sistema prisional. Vamos para a resposta. Correto. Então, a competência dela, as atividades de inteligência e segurança pública que tenham relação com o sistema prisional.
O contingente de profissionais será cedido mediante convocação às unidades federativas conveniadas com os estados, obedecendo o planejamento definido pelos entes envolvidos na operação. Vamos para a resposta. Errado. O contingente de profissionais será cedido mediante convocação às unidades federativas conveniadas com a União. E não com os estados, estabelecendo planejamento definidos pelos entes federados na operação. A FTIP contará com uma coordenação institucional que ficará responsável pelo planejamento, pela articulação, gestão e ação. Vamos para a resposta. Correto. A FIP contará com a coordenação institucional que ficará responsável pelo planejamento, articulação, gestão e ação. A FTIP contará com a coordenação institucional que ficará responsável pelo planejamento, pela articulação, gestão e ação. Outras coordenações poderão ser criadas por meio de portaria do diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, conforme a necessidade e caso concreto. Vamos para a resposta. Correto. Outras coordenações poderão ser criadas por meio de portaria do diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, conforme a necessidade do caso concreto. As secretarias estaduais responsáveis pela gestão prisional poderão subdelegar a coordenação institucional à gestão da unidade prisional, objeto da intervenção pelo período em que perdurar a ação. Vamos para a resposta. Correto. As secretarias estaduais responsáveis pela gestão prisional poderão subdelegar a coordenação institucional à gestão da unidade prisional, objeto da intervenção pelo período em que perdurar a ação. Fica subdelegada ao diretor-geral do Departamento Penitenciário Estadual a competência de designar e dispensar os servidores responsáveis pelas coordenações previstas no artigo 5º desta portaria. Errado. Fica subdelegado ao diretor-geral do Departamento Nacional Departamento Penitenciário Nacional, a competência de designar e dispensar os servidores responsáveis pelas coordenações previstas no artigo 5º desta lei. A FTIP será composta por agentes federais de execução penal, agentes penitenciários estaduais e do DF, na forma dos acordos ou convênios de cooperação federativa do Ministério Público, celebrados com os estados e com o DF. Vamos para a resposta. Errado. A FTIP será composta por agentes federais de execução penal, agentes penitenciários estaduais e do DF, na forma dos acordos ou convênios de cooperação federativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, celebrados com os estados e com o DF. Conforme a portaria 157, julgo o item seguinte. Essa portaria disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais estaduais de segurança máxima. Eu já estou quase ficando sem voz. Vamos para a resposta. Errado. Essa portaria disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. A visita social no sistema penitenciário federal pode ser em pátio de visitação, em parlatório e por videoconferência. Vamos para a resposta. Correto. A visita social no sistema penitenciário federal pode ser em pátio de visitação, parlatório e videoconferência. As visitas sociais nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima serão restritas ao parlatório e por videoconferência, sendo destinadas exclusivamente à manutenção dos laços familiares e sociais e sob necessária supervisão em conformidade às regras 58 das regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de reclusos e ao decreto 6.049/2007. Vamos para a resposta. Correto. As visitas sociais nos estabelecimentos penais federais de segurança
máximas serão restritas ao parlatório e por videoconferência, sendo destinadas exclusivamente à manutenção dos laços familiares e sociais sob a necessária supervisão em conformidade com a regra 58 das regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de reclusos e ao decreto 6.049. As visitas íntimas. As visitas sociais nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima serão restritas ao parlatório por videoconferência, sendo destinados exclusivamente tal. Vamos pular aqui. Isso se aplica aos presos com perfil. Se aplica aos presos com perfil de réu colaborador, o delator premiado e outros cuja inclusão ou transferência não estejam fundamentados nos incisos 1 ao 4 e inciso 6 do artigo 3º do Decreto 6.877 de 2009, sendo permitida a visita social em pátio de visitação. Vamos para a resposta. Errado. Não se aplica. Isso se aplica. Isso diz respeito a esse contexto todo. Então, aqui ó, as visitas e tal, e o disposto no caput, que é isso é o caput, isso não se aplica. Aqui o caput, então isso diz respeito a isso. Se aplique, então aqui está informando que se aplique, então está errada a questão, é não se aplica aos presos com perfil de réu colaborador, delator premiado e outros cuja inclusão transferência não estejam fundamentados no incisos 1 ao 4 e 6 do decreto tal, sendo permitida a visita social em pátio de visitação. Dessa forma, ou seja, que diga respeito a isso daqui tudo, a visita social em parlatório será assegurada ao cônjuge, companheira, parentes e amigos separados por vidro, garantindo-se a comunicação por meio de interfone. Vamos para a resposta. Correto. A visita social, ou seja, dessa forma aqui, em parlatório será assegurada ao cônjuge, companheira, parentes e amigos separados por vidro, garantindo-se a comunicação por meio de interfone. O preso que, no período de 365 dias ininterruptos, apresentar ótimo comportamento carcerário, nos termos do anexo do decreto 6.049, fará jus, ou seja, terá direito, uma vez ao mês, à visita social em pátio de visitação sob autorização do diretor do estabelecimento penal federal devidamente fundamentada no relatório da autoridade disciplinar. Vamos para a resposta. Errado. O preso no período de 300 dias ininterruptos. Então está errada a questão. Apresentar ótimo comportamento carcerário nos termos tal, fará jus, ou seja, terá direito a uma vez ao mês a visita social em pátio de visitação sob a autorização do juiz. A banca pode colocar do juiz da execução penal. Cuidado, é do diretor de estabelecimento penal federal devidamente fundamentada no relatório da autoridade disciplinar. O preso que no período de 360 dias ininterruptos apresentar ótimo comportamento carcerário tal, nos termos tal, fará jus uma vez ao mês. Vamos pular aqui, tá repetindo. O prazo de que trata o caput terá início a contar, a saber, da data de publicação desta portaria, no caso de presos já incluídos ou transferidos para estabelecimentos penais federais de segurança máxima e da data da efetiva exclusão do estabelecimento penal federal de segurança máxima. Errado. Essa parte eu sempre repito porque é muito importante que você leia, releia para ir memorizando os pontos mais importantes. O prazo tal terá início a contar da data da publicação dessa portaria, no caso
caso de presos já inclusos ou transferidos para estabelecimentos penais federais de segurança máxima e da data de efetiva inclusão. E lá está exclusão. Isso que eu lembro. Exclusão. Então, está errada a questão. As visitas sociais em parlatório deverão ter agendamento prévio e duração máxima de até 3 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 92 do anexo do decreto 6.049, e serão realizadas semanalmente em dias úteis no período vespertino das 13 às 19h30, permitindo-se para cada preso o acesso de até 2 visitantes, sem contar as crianças. Vamos para a resposta. Correto. As visitas sociais em parlatório deverão ter agendamento prévio e duração máxima de até 3 horas e serão realizadas semanalmente em dias úteis no período vespertino das 13 às 19h30, permitindo-se para cada preso o acesso até 2 visitantes, sem contar as crianças. Este artigo aqui dá para fazer inúmeras questões. Então, tá aqui, tá. No caso de visita de criança, será necessária a permanência de um adulto visitante responsável dentro do parlatório e outro fora do parlatório, podendo ser realizado o revezamento quando houver mais de 2 crianças, a critério do diretor do estabelecimento penal federal, por razões de limitação de espaço ou de segurança. Vamos para a resposta. Correto. Nossa, perdendo a voz aqui, calma. Beber uma água aqui. Então está correto. Nem vou ler de novo aqui. Vamos adiantar. No caso de visita interdito, será necessário o acompanhamento do curador durante toda a permanência no estabelecimento penal federal, exceto no parlatório, inclusive na hipótese de autorização judicial e designação de outro responsável. Vamos para a resposta. Opa, esqueci de colocar o gabarito aqui, não acredito. Como eu esqueci de colocar o gabarito aqui, eu vou encerrar o vídeo aqui, vou arrumar o material e vou fazer a 4ª parte aqui do simulado. Então amanhã ou depois de amanhã vai estar disponível. Então é isso aí, pessoal. Eu já estou ficando sem voz também, então tem que parar por aqui de qualquer forma. Eu vou colocar o gabarito aqui do que ficou faltando da questão, vou arrumar o material. Então deixa o like, se inscreva no canal, persevere, não foque no cansaço, mas já imagine tomando posse no cargo público federal. Então é isso aí, pessoal. Fui.